Boa tarde, crianças. Como vão vocês? Todos bem? Espero que sim. Bom, então nós vamos hoje para a nossa aula de xadrez e nós vamos fazer a correção da atividade que ficou da semana passada, lá na página 44 da apostila de vocês, que eram atividades explorando o texto que fala sobre a língua do xadrez, que está na página 43, não é isso? Então, vamos lá. Então, olha só, o número 1 pergunta o seguinte: qual recurso as duas crianças utilizaram para nomear as jogadas? Que recurso foi esse? A notação algébrica. Nós vimos sobre a notação algébrica em aulas anteriores, então foi essa notação que as crianças utilizaram para nomear as suas jogadas. E qual a importância de conhecer as notações algébricas? Com a notação algébrica, podemos saber o nome dos lances, estudar as jogadas, conversar mais facilmente sobre elas e crescer no aprendizado do jogo do xadrez. Então, essas notações algébricas, elas são muito importantes dentro do jogo do xadrez, porque assim a gente conhece bem melhor todos os lances, as jogadas e aprende mais facilmente sobre o jogo do xadrez utilizando as notações algébricas. O número 3. Por que Otávio perdeu a sua dama? Então, olha só, vejam que lá no texto o Otávio perdeu a dama dele. Estão lembrados do nosso texto? Por que ele perdeu? Porque não prestou atenção nas jogadas. Então, olha só, o Otávio estava distraído, não prestou atenção no jogo que o seu parceiro estava fazendo, que seu adversário, né, não seu parceiro, que seu adversário estava fazendo, e assim ele não prestou atenção e perdeu a sua dama, por falta de atenção. Como eu já disse para vocês, o jogo de xadrez é um jogo de muita atenção. Tem que estar muito envolvido com o jogo para não perder jogadas e não perder as suas pedras, as suas peças sem necessidade. O número 4. Quais são as atitudes corretas que devemos ter quando jogamos uma partida de xadrez? Bom, então a professora colocou duas para vocês aqui. Respeitar sempre o nosso adversário, prestar atenção no jogo e nas jogadas. É muito importante todas essas duas atitudes. Respeitar o adversário, né? Sempre a gente tem que ter respeito pelo outro em todas as situações e no jogo de xadrez também. E prestar atenção no jogo e nas jogadas. Se não prestar atenção, você pode acabar perdendo pedras, perdendo as suas peças do jogo sem necessidade. O número 5. Por que é importante ter concentração em uma partida de xadrez? Porque o jogador pode perder se jogar sem concentração. Quanto mais atenção tiver no jogo, melhor as chances de se realizar boas jogadas. Então é isso, nós já falamos muito, né? É um jogo de muita concentração e que a pessoa precisa estar muito envolvido com o jogo para que ele consiga obter bons resultados. Então é um jogo de muita concentração. Certo? Estão conseguindo aí? Estão acertando as respostas? Todos fizeram? Conseguiram colocar as respostas corretamente? Então, vamos para a próxima página. O número 6. E como foi a atitude de Otávio quando estava perdendo o jogo? Otávio, ele teve a atitude de jogar com companheirismo e respeito. Ele entendeu que o jogo de xadrez é um momento de prazer, de estímulo ao seu raciocínio, certo? Então, naquele momento, ele viu que ele perdeu as peças por falta de concentração. Então, não adiantava ele ficar bravo com o adversário dele, não é isso? Então, por isso, ele agiu com companheirismo e respeito. Ele respeitou a atitude do seu parceiro, do seu adversário dentro do jogo, certo? Olha aqui, vamos ler essa frase aqui do Refletindo. Uma partida de xadrez é como as ações do cotidiano. Todos os dias precisamos pensar, refletir, analisar e repensar as nossas atitudes.
seja em uma aula, com os professores, com os pais ou com os amigos. É sempre necessário pensarmos para apresentar o nosso melhor e fazer as coisas boas. Então, olha só que interessante, viram aí? Então, nós precisamos sempre, né, de refletir, de pensar, de analisar as nossas atitudes em qualquer lugar que estejamos, certo? Para que possamos fazer sempre o melhor, fazer sempre coisas boas. Observe o diagrama da partida de Maicon e Otávio. No diagrama ao lado, Maicon acabou de capturar a dama com o lance B versus E5 e disse que iria ameaçar a torre. Qual seria a melhor jogada para ameaçar a torre de F2? Então, olha só, nesse caso aqui, nesse tabuleiro, se nós observarmos bem o tabuleiro, a melhor jogada seria BG3. Isso seria a melhor jogada para ameaçar a torre de F2. Então, seria jogar BG3, certo? E qual seria a outra jogada que Maicon poderia fazer que capturaria um peão? Então, o Maicon poderia jogar o cavalo versus o D4. Então, seria a outra jogada que o Maicon poderia fazer para capturar um peão. C versus D4. Cavalo versus o D4, certinho? Então, seria essa melhor jogada para o Maicon fazer nesse momento, certo? Então, vamos adiante. Conseguiram aí acertar todas as questões? Espero que vocês já estejam craques aí no jogo de xadrez. Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para a próxima página, o capítulo 9, a planilha do xadrez. Então, olha só, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem é um campeonato de xadrez na Rússia em 2004. Observem aí quantas pessoas estão nesse jogo de xadrez. Todas muito concentradas, observando os seus jogos, as suas jogadas. E vejam que do lado de todos esses jogadores tem uma planilha, tem uma caneta com uma planilha do lado deles. Vocês estão observando aí? Vejam bem, observem que tem o tabuleiro com todas as peças do xadrez, as crianças, as pessoas ali todas concentradas em suas jogadas, mas ao lado de cada um deles existe uma planilha com uma caneta. Mas o que será que essa planilha? Para que essa planilha serve? Como que funciona essa planilha? O que é uma planilha? Então, vamos seguir aqui para nós observarmos melhor sobre isso. O que será que eles escrevem durante o jogo de xadrez? Então, olha só, durante o jogo, eles escrevem a notação de uma partida de xadrez. Então, eles vão colocando ali dentro dessa planilha todas as notações que foram feitas nas jogadas, certo? Então, é isso que eles anotam nessas planilhas. Essa planilha, ela tem todas as jogadas que a pessoa fez ali durante o seu jogo. Qual é a importância de anotar uma partida? É um documento, uma forma de estudar para ter o controle do que foi jogado durante a partida. Porque às vezes quando chega ao final da partida, a pessoa se questiona, né? Como eu poderia ter feito aquela jogada? Nossa, mas eu não me lembro como que foi a jogada. Então a planilha, ela vai auxiliar, ela é um documento que vai ajudar a pessoa a estudar as melhores formas de, numa próxima jogada, ele obter melhores resultados. Então, é um documento muito importante durante uma partida de xadrez. A pessoa vai ali anotando tudo o que aconteceu, quais foram as jogadas, como foram as jogadas que aconteceram durante aquela partida.
Em um campeonato de xadrez, as partidas são registradas em uma folha chamada planilha, também é conhecida como súmula de xadrez. Na planilha são colocados os dados dos jogadores e da partida. E no final, os dois devem assinar, mostrando aceitar o resultado. Então, olha só que interessante essas planilhas do jogo de xadrez. Eles precisam ir anotando tudo e no final não é só um que vai assinar essa planilha. Os dois vão assinar. Para quê? Para que tenham certeza de que o resultado foi correto, né? Que eles aceitaram o resultado final daquela partida de xadrez. Então, por isso, e mais um dos motivos, né, para se ter uma planilha das jogadas do xadrez, para chegar ao final, os dois entrarem num acordo quem ganhou ou quem perdeu aquela partida, para não ficar nenhuma dúvida com relação às jogadas que foram feitas durante a partida, certo? Então, olha só, aqui na próxima página, vamos ver aqui um exemplo de uma planilha. Essa planilha aqui é da Federação Paulista de Xadrez, fundada em 6 de 9 de 1941. Vejam só quanto tempo faz que existem os jogos de xadrez. 1941 já existia, inclusive, a planilha para esses jogos. Então, olha só, a planilha aqui, ela vai conter a cidade, o dia, o mês e o ano que está sendo realizada aquela partida de xadrez. A rodada, o tabuleiro, o número, vai anotar qual que é a rodada que eles estão jogando e o número do tabuleiro que eles estão. O torneio, qual o nome do torneio que eles estão participando, o nome do jogador que vai usar as peças brancas, o nome do jogador que vai usar as peças pretas, e aí na frente a equipe, que é a cidade de onde vem, ou a equipe, né, qualquer equipe ou a cidade de onde vem, no caso dos dois, tanto das peças brancas como das peças pretas, eles vão anotar de onde vem essa equipe que está jogando aquela partida ali. Aí, nós temos abaixo aí as peças brancas e as peças pretas, onde que eles vão anotar todos os lances e todas as jogadas que forem feitas durante o jogo de xadrez. Então, olha só, aqui, o número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são os lances que foram feitos. E aí, eles anotam, tanto das peças brancas quanto das peças pretas, quais foram as jogadas realizadas, certo? Aqui na outra planilha, tá aqui, marcar com um ponto o vencedor. Aqui é o número de pontos, né, que vai sendo marcado para os jogadores quando eles fizerem o resultado final do jogo. Então, essa seria a planilha. Olha só, quantas jogadas podem ter numa planilha. Vejam só, aqui está a planilha, né, dos dois jogadores e aqui no final, o lugar, a assinatura dos dois. Então, todos os dois jogadores devem assinar concordando com o resultado que ficou estabelecido para aquela partida. A planilha acima é um modelo. O tamanho e alguns dados podem variar, mas o importante é que seja possível anotar os lances. Então, olha só, esse que foi apresentado aqui para vocês, da Federação Paulista de Xadrez, é um dos modelos que existem das planilhas de xadrez. Não quer dizer que todas as planilhas sejam iguais. Pode ser que tenham planilhas que sejam de modelos diferentes. Mas o importante dessas planilhas é anotar todos os lances. Então, anotando todos os lances é o que mais importa. O modelo da planilha não importa tanto. Pode ser que pode variar de estado, de lugar para lugar, mas que todos eles devem anotar quais foram os lances que obtiveram naquela partida. Depois do torneio, a planilha pode ser analisada para usar algumas jogadas interessantes a fim de escrever um livro. E também de observar, né? Como que a pessoa usou, as metodologias que a outra pessoa usou
para atingir aquelas jogadas. Então, serve também como um documento, né, para ele estar estudando como foi a partida e assim ir melhorando a cada dia o seu desenvolvimento dentro dos jogos de xadrez, certo? Então, para isso é muito importante a anotação nessas planilhas, para desenvolver melhor ainda as suas jogadas. Olha só, aqui nós temos uma outra planilha, que é da Confederação Brasileira de Xadrez. Na verdade, os dados são iguais, não é isso? Olha só, só que aqui já está mostrando para vocês uma planilha preenchida. O modelo é igual, mas aqui nós temos uma planilha que está preenchida. Olha só, colocou-se aqui do lado todos os lances, todas das pedras brancas e das pedras pretas. Foram colocando cada uma das jogadas até a partida se encerrar. E quando se encerrou, olha só, qual foi o resultado? As peças brancas ganharam de 1-0 das peças pretas e os dois assinaram esse documento, dizendo que concordam com o resultado do jogo, certo? Então, esse é um modelo de planilha utilizado nos jogos de xadrez, certo? Essa planilha serve para fazer a anotação de todos os lances que ocorreram durante uma jogada, certo? Seguindo aqui, nós temos um trabalho em grupo e esse trabalho não é por ser em grupo, mas é porque essa atividade, o número 1 aqui, precisa do tabuleiro para vocês estarem colocando as peças e realizando algumas notações algébricas nela. Então, essa atividade 1 nós não iremos fazer agora porque vocês não estão com o tabuleiro de vocês em casa, certo? Então, nós vamos deixar para umas aulas posteriormente, em agosto, se Deus quiser, nós vamos estar de volta na escola e aí nós usaremos o tabuleiro para essas jogadas, tá? Então, o número 1, essa atividade número 1, vocês não irão fazê-la agora. Nós vamos pular essa atividade 1 e nós vamos passar lá para a atividade de número 2, na página 50, tá? Então, vocês vão pular a página 48 e 49 e nós vamos lá na página 50. Na página 50, preencha a planilha inventando uma partida de xadrez. Coloque o nome de um amigo, seu par, de um amigo seu para ser o jogador das peças claras e você será o jogador das peças escuras. Então, olha só, vocês vão colocar aqui, né, o nome de um jogador para as peças claras, a cidade de onde ele é, e nas peças escuras você irá colocar o seu nome e a sua cidade. E aí você vai inventar aqui alguns lances para as peças claras e para peças escuras, tá? Vocês vão fazer essa atividade em casa, certinho? Então, essa é a atividade que vai ficar para casa. E aí, a professora vai pedir para vocês lerem essa curiosidade aqui, leiam com bastante atenção, e aí vocês vão refletir sobre um pouquinho dela, sobre essas notações e sobre as planilhas que nós falamos hoje, certinho? Então, na próxima aula, a gente fará a correção dessa atividade aqui, mas eu quero que vocês façam essa atividade, que vocês tentem preencher essa planilha usando algumas jogadas, combinado? Certinho, então? Então, um bom trabalho para vocês, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!